Agora falando de um ponto que ele costuma cativar mais as pessoas jovens, que é uma tecnologia, né? Então geralmente o público jovem adota mais cedo. Eu queria ouvir a tua opinião, cara, sobre Bitcoin. O que você acha sobre ele? Você acha que há espaço no Brasil, por exemplo, para fazer alguma coisa tipo El Salvador? Porque lá em El Salvador o Bukele ele não apenas começou a comprar Bitcoin, né, o Poder Executivo comprando, em outros países o Banco Central já comprou, como por exemplo a República Tcheca, mas ele também transformou em moeda oficial do país. O que é interessante porque hoje aqui no Brasil nossa moeda oficial é o real. O real, quando ele se valoriza contra o dólar, ninguém paga imposto por conta disso. Agora, quando o Bitcoin se valoriza contra o real ou contra o dólar, se eu for vender eu pago imposto. Qual seria a tua ideia para o Bitcoin? Você acha que é uma pauta que tem que estar presente nas eleições ou não? E até pensando do ponto de vista de captura de votos, porque nos Estados Unidos eu vi uma pesquisa da Paradigm mostrando que entre eleitores que não tinham criptomoedas, os no-coiners, não tinha muita diferença do Trump para Kamala Harris. Agora, quando você é para o pessoal que tinha criptomoedas, o Trump abriu coisa de, se eu não me engano, foram 14 pontos de vantagem. Então pode ser que lá a eleição tenha sido, não digo decidida, mas ficado mais favorável para o Trump por conta da postura dele em relação ao Bitcoin. Eu acho que sim. E a gente até fala no livro amarelo em ter reserva de Bitcoin. Não de criptos em geral, mas Bitcoin especificamente. Ter a reserva e ser muito aberto a investidores de cripto para que eles possam vir aqui. Porque, em geral, a pessoa que está no universo cripto, ela também está correlacionada ao universo tech. Então, quando você permite que um cara de cripto possa transacionar, sacar o valor dele com uma alíquota de imposto bem baixa, você permite que ele se estabeleça aqui e que, em geral, ele faça negócios aqui. Você acaba sendo um porto para isso. Então, uma das coisas que a gente fala sobre a ideia do Rio de Janeiro. O que é a ideia perfeita do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem que ser uma espécie de uma Dubai. E ser uma espécie de uma Dubai é um lugar que resolve favela e tal, e é um lugar que recebe, por causa da exuberância, da beleza, do tipo de vida que... Se você resolve o problema de segurança e infra, o Rio é sensacional. Não, o metro quadrado no Rio só não é muito mais caro porque tem crime organizado em guerra, né? Porque se você pensa, pô, competição costuma ser boa, né, pras pessoas. Competição em coisa boa é boa, em coisa ruim não. Exato. São Paulo é mais seguro que o PCC domina tudo. No Rio você tem uma facção querendo tomar o território da outra. Exato. E você começar a atrair capital de humano de altíssima qualidade para viver num lugar, por exemplo, tech-friendly como o Rio. A gente tem que ser um país tech-friendly e Bitcoin-friendly. Ponto. Porque isso é uma das maneiras, eu tava te falando assim, dos atalhos que a gente pode pegar pra gente tirar essa distância gigantesca. Isso é um dos atalhos. Ainda tem muito país muito receoso de ter marcos regulatórios, vamos dizer, amigáveis com o Bitcoin. Vamos cruzar essa linha rápido? Sabe, o Portugal deu uma acelerada nisso. Vamos cruzar essa linha rápido, porque não só é interessante que as pessoas, e eu estou falando aqui dos jovens, geração millennial e geração Z, eles estão pensando no Bitcoin como uma reserva para o futuro, para a vida deles. Isso está acontecendo no mundo todo. Há um entendimento ideológico já. E eles também estão, em geral, uma pessoa que toma uma decisão dessa, ela tem uma perspectiva sobre dinheiro e reserva diferente. E sobre tecnologia diferente. Então, a chance de uma pessoa dessas querer falar sobre blockchain e depois sobre o uso de blockchain não só no poder público, mas, vamos dizer, em empresas, é enorme. Então, vamos dizer, a cauda disso aí, desse investidor do Bitcoin, para eu chegar num cara que vai abrir uma startup, é uma cauda bacana, favorável, substanciosa. Logo, é uma boa maneira também de atrair capital humano de qualidade para cá. Que é uma das coisas que a gente vai precisar fazer, até respondendo uma pergunta anterior que você fez, estou nesses dois temas. Como num país que está nascendo pouca gente, a gente resolver esse problema não só previdenciário, traindo gente de altíssima produtividade para cá. E o Brasil é um país que só não está atraindo capital humano de altíssima qualidade porque os marcos regulatórios são horríveis e é inseguro viver aqui. Porque o bem viver no Brasil, ele é uma possibilidade, ele é um sonho pro gringo. E desde que o Brasil surgiu, cara, vou pro passado, desculpa, mas é legal essa digressão. Tem um livro do Sérgio Barros de Holanda que chama Visão do Paraíso. Desde o início do processo de colonização do Brasil, havia o sonho daquele lugar com riquezas mil, com cidades místicas, com mulheres, com joias, pedras preciosas. E isso motivou muitos aventureiros a virem para cá. Esse sonho, essa visão idílica do Brasil, já teve exploradores, pesquisadores gringos que passaram no século XVIII, XIX. Sabe? A ideia do Brasil como um paraíso na Terra, ela ainda existe no mundo. Só que hoje ela não é vista assim, hoje é um lugar que meio que deu errado e é violento. Mesmo assim, o turismo no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos ele aumentou. Porque mesmo com todos esses problemas, vir pra cá e a comida no Brasil, o clima no Brasil, as relações sociais no Brasil, elas são mais leves do que em outros lugares. E isso permite, por ser um país dentro de um sistema de valores ocidental, um lugar passível de ser bem vivido. Melhor do que, você prefere viver em Hamburgo ou prefere viver no Rio? Cara, Hamburgo dá tudo certo, mas é ruim. O Rio dá tudo errado, mas é bom.
Né? Então, o Brasil é isso. Tá tudo errado, mas é bom. Então, vamos tirar a parte do tudo errado e vamos criar os estímulos. Eu acho que a parte do cripto, um marco regulatório muito legal para cripto, e o próprio governo ter a reserva fracionária, isso é bom porque a gente começa, além de aproveitar, vamos dizer, dos ciclos ou quebras de ciclo que o Bitcoin pode te trazer, você trazer o capital humano. Acho que isso é política de um país que vai se abrir para receber gente inteligente. Mas a tua ideia com o Bitcoin, então, seria ter um imposto de renda mais baixo. Sim, e atrair gente para vir para cá, base nisso. E ter a reserva fracionária. Tá, interessante. E não pensa em tornar a moeda oficial? Para não ter imposto nenhum? Isso é um bom... Eu não Isso é meu voto, tá, Renan? Eu não tenho... Deixando bem claro O pessoal aqui. já falou que Eu não tá teria caindo como te no responder, funil assim. aqui. Eu não cheguei a discutir isso assim, com o time, então não teria como te dar uma resposta. Intuitivamente, eu não veria nenhum problema nisso, entendeu? Intuitivamente. Então, é só eu discutir com o time, porque eu não teria como te dar uma resposta de bate-pronto agora. Mas eu gostei da sua resposta quanto ao Bitcoin, nessa questão de atrair pessoas que são mais tech, vamos colocar dessa maneira, né? Porque se você pega a demografia nos Estados Unidos, eles têm mais filhos por casal do que o Brasil. Mas mesmo assim, né, o que puxa a taxa de natalidade deles para cima geralmente são os imigrantes. E a pessoa tem aquela ideia de que o imigrante americano é um mexicano que atravessa a fronteira para trabalhar no McDonald's. Lógico que isso tem também, mas se você olha, por exemplo, o Jeff Bezos criou a Amazon, Todo né? mundo fodão. O sobrenome dele é do padrasto dele cubano, que foi para os Estados Unidos e passou a educação empreendedora para ele. Se você pega o Elon Musk, o homem mais rico do mundo hoje, abrindo muita vantagem sobre o segundo colocado, o cara é da África do Sul, mas ele não criou o PayPal, ele não criou a Tesla, ou comprou e depois expandiu a Tesla nesse caso, né? A XAI e agora também a SpaceX e a Neuralink, enfim, esse tanto de empresas que ele criou não foi na África do Sul, foi nos Estados Unidos. O cara é sul-africano. Se você pega o Sergey Brin, fundador do Google, cara, o sobrenome dele, né? Sergey Brin, até o nome, né? É russo. Ele não criou o Google na Rússia. Se você pega o CEO da Nvidia, Então, ele veio de Taiwan, pô. Ele é chinês, né? Mas estava em Taiwan, a família dele migrou, se não me engano, para Tailândia e depois foi para os Estados Unidos. Então você vê que as grandes empresas americanas, quase todas, elas foram iniciadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. sim. Por que esse pessoal não criou aqui no Brasil? Porque aqui você tem uma parte institucional muito pior do que lá, né? E dentro de instituições você tem muita coisa. Você tem a segurança, a certeza de propriedade privada, vai fazer um negócio, não vão mudar a regra, o imposto vai ser muito maior, vão tomar de você. Você tem a questão da moeda forte. Então, realmente, o Brasil, apesar de uma geografia muito favorável, a gente perde muito nessa parte da instituição. Então, melhorando isso, com certeza a gente conseguiria atrair muita gente qualificada para cá. Com certeza. E eu acho que um modelo, né, novo, aquilo que nós vamos ser em 30 anos, um modelo de um país que é poderoso economicamente e criador de marcas e ao mesmo tempo um lugar bom para se viver, é um tipo de visão quase paradisíaca para um russo. Para um russo vir para cá, tá vindo muita russa agora, para cá e para Argentina. Isso é uma revolução. Então, como a gente permitir que isso aconteça? Porque nós temos esse outro elemento que é único nosso. O Brasil é a melhor experiência possível do tal do Sul global. E mais, o Brasil é o único lugar de transição entre o tal do Ocidente, branco, e o tal do Sul global, mais moreno. A gente é a transição. A gente é o mundo possível dessa fusão. E isso entrega tantas possibilidades, porque você vai pegar uma pessoa, um criador tímido na Alemanha. Aqui ele pode ser verdadeiramente feliz. E a gente só não tá deixando ele ser feliz. A gente só não tá deixando ele vir trazer o dinheiro pra cá, trazer a cabeça dele pra isso. E eu acho que essa injeção de capital humano gera a tal da vitalidade, né? Gera criação, gera dinheiro, gera possibilidades. A gente tá só lutando contra isso. Na verdade, quem tá ficando rico é o Vorcaro, né? O que já é um sintoma do problema. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo e quer continuar acompanhando os melhores cortes e conteúdos aqui no canal Aurinegro, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se inscreve no canal Aurinegro e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto e até o próximo vídeo.